Bom, se você assistiu até aqui, eu acredito que você já tenha entendido que dormir bem é muito importante. Mas como a gente sabe que a gente está dormindo bem? Né? O que, que é uma boa noite de sono? Então, eu vou dar aqui alguns indicativos que, se você gabaritar isso aqui, se você está passando por tudo isso, todas essas fases aqui, provavelmente indica que você está dormindo muito bem. Então, primeiro, você não demora muito para dormir. Então, você deitou ali, deu sono, deitou para dormir, em até 20 minutos você já começa a dormir. Isso é um bom sinal que o teu sono está regulado. Você não acorda durante a noite, ou se você acorda, é poucas vezes e você não tem dificuldade de voltar a dormir. Então, às vezes tem gente que acorda, só dá uma olhada no quarto, às vezes nem lembra que acordou e volta a dormir. Tem pessoas, às vezes, que acordam para fazer xixi durante a noite. Então, assim, se você acorda poucas vezes e não tem dificuldade de voltar a dormir, provavelmente é um sinal que você está dormindo bem. De manhã, quando você vai começar, você vai acorda, você desperta, geralmente a gente acorda quando a gente está na fase do sono REM, que é a hora que a gente está sonhando. Então, se você acorda, você está sonhando e daí você acorda, provavelmente também é um sinal que você está dormindo bem. É, Mais um quesito, e esse provavelmente é mais importante de todos esses que eu falei, é você acorda se sentindo descansado e revigorado. Você se sente com energia para começar o teu dia. Esse provavelmente é o maior indicativo que você está tendo uma boa noite de sono. E mais um indicativo que você está dormindo bem. Você dorme e acorda todos os dias num horário muito parecido. Independente se é final de semana, se é durante a semana. E um indicativo a mais, você consegue fazer isso sem despertador. Então, se você está fazendo isso, grande chance de você estar dormindo bem. E se você tem entre 25 até 100 anos mais, se você está dormindo em torno de 7, 9 horas, todas as noites, isso é sinal que você está dormindo bem. Se com essa listinha que eu te passei, você percebeu que você não está dormindo tão bem assim, ou você quer saber como que você pode ter uma boa noite de sono, eu vou te explicar aqui um passo a passo. Esse passo a passo não fui eu que inventei. Esse passo a passo, ele é a higiene do sono e ele é a primeira linha de tratamento para pessoas que têm distúrbio do sono, tá? Então, muito antes de ser prescrito um remédio, isso aqui tem que estar muito bem feito. Então, eu vou começar desde a hora que a gente acorda até a hora que vai dormir. Por quê? Porque uma boa noite de sono ela é construída durante o dia, acredite se quiser, tá? Então, primeiro passo é, assim que você acorda, você precisa se expor à luz natural, tá? A luz natural não é essa luz branca aqui, a luz natural é a luz do sol. Então, se possível, se expor à luz solar mesmo. Se não dá pra você, por exemplo, às vezes mora, né, num apartamento ou coisa assim, abre bastante as janelas, fica perto da luz solar, porque assim, é assim que a gente liga, digamos assim, nosso ciclo circadiano, nosso relógio biológico. Nossos olhos captam a luz, né? E assim eles ali começa o seu ciclo de 24 horas. Então, se você acorda e você fica num ambiente fechado, com pouca luz, só vai se expor à luz solar, por exemplo, lá na metade do dia, o teu ciclo vai começar muito atrasado. Então, vai ter toda essa desregulação que eu expliquei. E o que vai acontecer no final do dia? Você vai chegar no final do dia, você vai se sentir cansado, porque você realizou todas as atividades, mas você não vai ter sono, porque teu ciclo começou muito mais tarde do que deveria. Segundo passo, acordar sempre no mesmo horário, tá? Mesmo no final de semana. Para o nosso cérebro não faz diferença se é domingo ou se é segunda-feira. Para ele, não faz diferença. Então, exatamente para não desregular o teu ciclo circadiano, é importante que você acorde todo dia no mesmo horário, tá? Que horário? Isso varia de pessoa para pessoa, tá? Conforme os cronotipos. O que são cronotipos? Cronotipos são padrões que se perceberam, né, para nós, seres humanos, que assim, é determinado geneticamente, ou seja, você não escolhe o teu padrão, o teu cronotipo, mas assim, existem pessoas que vão funcionar melhor acordando mais cedo e pessoas que vão funcionar melhor acordando mais tarde, tá? Então, existem 3 cronotipos. O matutino, que são pessoas que se sentem melhor acordando entre 5, 6 horas da manhã e dormem mais cedo, por consequência, né, entre 8 e meia, 9 horas da noite. Tem o cronotipo intermediário, que a pessoa acorda, entre 6 e meia e 7 horas, vai dormir entre 9 e 10 horas da noite. E os vespertinos,
que geralmente acordam um pouco mais tarde, entre 8 da manhã e 9 horas da manhã, e vão dormir um pouco mais tarde, entre 11 e meia-noite, tá? Ah, eu me sinto melhor indo dormir às 2 da manhã, acordando meio-dia. Não, você tá com sono desregulado. Fora desses horários que eu falei, provavelmente é uma desregulação do sono, tá? Então, perceba qual horário para você. Existem alguns testes para saber qual é o seu cronotipo. Eu posso até deixar linkado aqui para você perceber qual que é o seu, mas o principal é você perceber mesmo qual que é o. A gente acaba percebendo, né? Que naturalmente, às vezes, acorda, se sente melhor acordando às 7 e indo dormir 10 horas da noite. Você vai perceber. E o importante é que você mantenha esse horário todos os dias, mesmo finais de semana. Não ingerir café e nem outras bebidas estimulantes após as 3 da tarde, tá? Por que isso é importante? O café energético e essas bebidas estimulantes, eles têm cafeína, tá? O que a cafeína faz? A cafeína, ela bloqueia uma substância que chama adenosina. Essa substância ela é liberada quando a gente está cansado. Como a cafeína bloqueia essa substância, a gente engana o nosso cérebro é, tirando esse aviso do cansaço. Então você se sente mais alerta. Não quer dizer que você está com mais energia. Não tirou energia de lugar nenhum. É só a gente ter dificuldade de perceber que está cansado. É assim que a cafeína funciona. E geralmente ela fica no sangue em torno de 6 horas. Então, se você tomar depois das 3 da tarde, lá. E tem gente que às vezes demora até mais para metabolizar. Durante a noite, que é para você já estar induzindo sono, já é para estar dormindo, ela vai bloquear essa noção de cansaço. Então, vai atrapalhar o sono. Ah, mas eu tomo café assim, às 7 horas da noite e nunca atrapalhou meu sono. Mentira, não tem como. Isso é impossível, tá? É porque provavelmente duas coisas. Primeiro, tem gente que dorme mesmo tomando café. Não quer dizer que a pessoa vai ter mais insônia, que vai ficar acordada a noite inteira. Mas, tomando cafeína depois das 3 da tarde, você não vai ter todos os ciclos do sono que nem eu expliquei. Então, você pode até conseguir dormir, você não vai ter um sono tão reparador que nem você deveria. E, outra coisa, tem pessoas que estão habituadas a tomar café muito tarde há tantos anos que elas não se lembram mais como que é dormir bem. Então, a pessoa, para ela, aquele é o parâmetro de sono bom. Então, não se engane. Se você toma cafés à noite, né, ou, né, depois das 3 da tarde, com certeza isso está afetando o teu sono. É importante não dormir depois do almoço. Caso você goste de tirar uma sonequinha depois do almoço, é bom que você não passe de 30 minutos. Por quê? Porque você não passando de 30 minutos, você não vai entrar no sono profundo, que é aquela fase que eu falei, né, que é importante para a reparação dos tecidos, para o sistema imunológico, enfim, uma série de situações. Por que é importante você não entrar em sono profundo após o almoço? Porque quando a gente precisa de 7 horas de sono ininterrupto, sem parar, para ter boas fases de sono profundo. Então, se você tem um pouquinho de fase de sono profundo depois do almoço, você vai atrapalhar o teu sono da noite. Isso é fundamental, principalmente para você que tem insônia. Então, evita dormir durante o dia. Se, né, for muito importante para você estar muito habituado, no máximo 30 minutos. Fazer atividade física durante o dia. Benefícios da atividade física são diversos, né? Inclusive, eu vou fazer um conteúdo só focando na questão da atividade física. Mas pensando no sono, fazendo atividade física é a maneira como o nosso cérebro funciona melhor, né? Nossa melhor capacidade. E, além disso, o próprio cansaço físico que a atividade causa, ela ajuda a gente a ter sono à noite, tá? Se for possível, é melhor que seja durante o dia a atividade física, exatamente porque a atividade física, ela aumenta alguns hormônios, como o próprio cortisol, adrenalina, e pode te deixar muito alerta. Então, se você fazer atividade física muito perto da hora de dormir, pode atrapalhar o sono, tá? Isso para quem pode escolher o horário, né? Às vezes é o único horário que você tem para fazer à noite, então paciência. Mas se puder escolher, faça de dia. Então, você fez todas as orientações durante o dia e à noite. O que você precisa fazer? Então, 3 horas antes de dormir, você vai precisar fazer algumas coisas. Uma delas, não fazer nenhuma atividade que te aumente muito a tensão. Então, assim, assistir filme de guerra, ou querer resolver problemas muito complexos, ou resolver coisas do trabalho, enfim. Tudo que vai demandar muito a tua atenção vai deixar o teu cérebro em estado de alerta e isso vai atrapalhar teu sono. Então,
se possível, 3 horas antes de dormir e fazer só atividades tranquilas. Então, você pode ler, você pode fazer uma meditação, você pode rezar, você pode assistir alguma coisa se você quiser, não tem problema, mas que seja algum conteúdo que não seja muito estimulante, que seja até beirando até o tédio, assim mesmo, exatamente para não atrapalhar o sono. 3 horas antes de dormir é importante que você reduza as luzes. Então, da mesma forma como a gente liga nosso relógio biológico com a luz, a gente desliga com o escuro. Então, você não precisa ficar completamente no escuro em casa, mas usar luzes mais amarelas ou alaranjadas, né, como abajur. Se você não tem essa luz em casa, então deixa uma penumbra, digamos assim. Por exemplo, você está no quarto, você deixa a luz do banheiro ligada, fica aquela luz indireta que você consegue enxergar os objetos, não vai ficar completamente no escuro, mas não vai ficar essa luz branca que não está aqui agora, fica diretamente ali, que isso vai atrapalhar o teu sono. Essa questão da luz também é importante ressaltar em relação ao ciclo. É aí que, quando começa a ficar escuro, é aí que a gente começa a produzir melatonina, tá? A melatonina é um hormônio que é produzido pela glândula pineal quando a gente reduz a exposição à luz, e é uma das coisas que sinaliza que a gente vai precisar dormir, tá? É muito comum hoje as pessoas quererem suplementar melatonina para o sono. Isso não funciona, tá? Para a maioria das pessoas. Por quê? Para quem que vai funcionar a melatonina? A melatonina vai funcionar para aquela pessoa que não tem noção do claro e do escuro. Ou seja, para pessoas, por exemplo, que têm deficiência visual, né? Não conseguem ter acesso, né, à luz solar e depois ter exposto ao escuro. Essa pessoa provavelmente vai precisar de uma suplementação de melatonina para regular o sono. E para pessoas, por exemplo, que foram para situações específicas que a pessoa foi viajar para outro fuso horário, a gente pode passar também para ajudar no jet lag, né? Que é essa diferença de fuso horário. Se você não tá nessas duas situações, melatonina não vai ajudar no teu sono. E por que a melatonina não vai te ajudar? Porque senão você não tá nessas duas situações que eu falei, o problema do teu sono não é a dificuldade de produção de melatonina. Provavelmente você está produzindo melatonina normalmente. O problema é a sua higiene do sono. Ainda, 3 horas antes de dormir. Importante não fazer refeições muito volumosas, né? Uma quantidade muito grande, com alimentos muito pesados, porque a digestão atrapalha o sono, né? Não, ou você dorme bem ou digere comida, não dá pra fazer as duas coisas. E reduzir a ingesta de líquidos, porque não precisa ficar sem tomar, né, água, né, e outros líquidos, mas é mais porque se você tomar muita água durante a noite, a probabilidade é que você tenha que acordar muitas vezes para ir no banheiro, então isso pode atrapalhar teu sono também. Finalizando então a questão, né, do passo a passo, agora vamos falar do ambiente do quarto. Tem que ser, na hora de dormir, quarto completamente escuro, sem barulhos, de preferência com uma temperatura mais fresca, porque a gente baixa um pouco a nossa temperatura corporal no sono. Então, por isso que a gente tem tanta dificuldade de dormir no calor, né? E o quarto tem que ser destinado apenas para dormir e para atividade sexual. Para outras coisas, estuda no quarto, assiste filme, come. Isso é muito confuso para o cérebro. A gente aprende a fazendo associações e tendo padrões, ou seja, nosso cérebro aprende pela repetição. Então, se uma hora você está na cama para comer, outra hora para assistir TV, como que você vai ensinar o teu cérebro que aquela hora é para dormir? Então, se você tem televisão no quarto, a melhor coisa que você vai fazer para o teu sono é tirar. Então, esse foi o passo a passo da higiene do sono. Lembrando que essa é a primeira linha de tratamento para distúrbios do sono, como insônia, entre outros. E você pode olhar essa lista e achar que seja mais fácil tomar medicação. Só que uma coisa que é importante ressaltar, a medicação para sono, né, os medicamentos para o sono, apesar deles ajudarem você a dormir, eles não criam as fases do sono da maneira como a gente deveria. Então, você não vai ter um sono reparador, você não vai se sentir acordado, energizado, descansado no dia seguinte. E os remédios são indicados para a minoria dos casos, são para raridades, pessoas que têm distúrbio do sono muito severos que precisam tomar medicação. E mesmo as pessoas que precisam tomar medicação, elas também precisam fazer higiene do sono, tá? Hoje a gente está numa epidemia de uso do medicamento para dormir, infelizmente. Muita gente que não precisa está usando. E qual que é o problema disso? Já o sono por si só, quando está ruim, afeta a memória. Mas os próprios medicamentos, a maioria deles já está sendo provado que eles causam demência.
além da maioria deles causar dependência. Então, pode parecer muita coisa fazer higiene do sono, né? Ser muito trabalhoso, mas eu te garanto que vale muito a pena, né? E outra coisa que eu gosto de ressaltar é que, assim, às vezes você lê todos esses passos e nem todos eles cabem na sua realidade, né? A gente sabe que, né, cada um tem um contexto muito específico, então, às vezes, por exemplo, você está numa fase da tua vida que você está trabalhando, estudando, ou que você está com criança pequena, enfim. Foque no que você consegue fazer, tá? A maioria desses itens só depende de você. Principalmente em relação à exposição solar, por exemplo, depende de você. Então, foque naquilo que você consegue fazer hoje. Aquilo que você não consegue fazer hoje, tem algum plano de mudança para o futuro, né? Então, assim, por exemplo, tem pessoas, por exemplo, que trabalham à noite. Não tem como trabalhar à noite e não ter o teu sono não ser afetado. Isso é impossível. Tô falando para você largar seu emprego? Não, claro que não. A questão é você avaliar essa situação, se você consegue mudar ela a médio prazo, e se você não consegue, tudo bem. Só entender que vão ter consequências no sono, né? Então, eu acho que o principal é você entender as consequências de uma noite mal dormida e você fazer o que você está no teu alcance para fazer.